Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: Não chores. Aproximou-se, tocou o caixão, e os que a carregavam pararam. Então Jesus disse: Jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta apareceu entre nós e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judeia inteira e por toda a redondeza. O texto oferecido pelo Evangelho de hoje, extraído de Lucas, apresenta um acontecimento extraordinário. Jesus, na cidade de Naim, depara-se com um funeral. Uma viúva pobre perdeu seu único filho, e Jesus sente profunda compaixão por ela. Para entender o contexto, precisamos saber que uma viúva no tempo de Jesus era a mais pobre entre os pobres, porque as mulheres eram consideradas praticamente posses de seus maridos. Se uma mulher tivesse perdido o marido e só lhe restava um filho, o que seria dela sem ele? Ela se sente absolutamente desolada e abandonada. E o Evangelho nos diz que Jesus viu e sentiu compaixão. E então o milagre acontece. Ele toca o caixão e aquele filho renasce. Aquele filho enche-se de vida. Onde quer que Jesus esteja, há compaixão. Onde quer que Jesus esteja, as lágrimas se transformam em alegria. Onde quer que Jesus esteja, a morte se torna vida. Como todos os dias, gostaria de destacar 3 elementos do texto que o Evangelho de hoje nos oferece. Em primeiro lugar, e nunca é demais enfatizar, vemos o reaparecimento da compaixão de Deus. Em outra passagem do Evangelho, Filipe dirá a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus lhe dirá: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Ver Jesus é ver Deus. Ver as obras de Jesus é conhecer e ver as obras de Deus. Repetidamente, Jesus demonstra compaixão. Repetidamente, Jesus sente dor em seu coração ao ver pessoas sofrendo. E repetidamente, vemos Jesus intervir para silenciar o sofrimento, para consolar, para mostrar compaixão. Se quem vê Jesus vê o Pai, podemos dizer que Deus, em seu próprio ser, em sua própria essência, é compaixão, é consolação, é vida. E isso, por outro lado, deve questionar muitas das imagens que temos de Deus em nossas cabeças. Um Deus que seria completamente exigente, um Deus que está sempre nos vigiando, um Deus que às vezes nos puniria ou exigiria fidelidade servil. Não parece ser assim. Esse não é o Deus de Jesus Cristo. O Deus de Jesus Cristo é aquele que, ao ver uma pobre viúva chorando pela morte de seu filho, toca o caixão e o reanima. Se nesse primeiro momento destaquei a compaixão de Deus, a sua misericórdia, em segundo lugar gostaria de sublinhar que Deus transforma sempre o pior no melhor. Que Deus transforma pecado em perdão, sofrimento e dor em alegria, morte e vida, e por isso nunca mais podemos dizer que Deus nos envia sofrimentos. Deus é inimigo do sofrimento humano. Deus é inimigo da morte. Onde Deus está, há alegria, há consolação, há vida e vida em abundância. E vemos isso na própria reação do povo. A princípio, uma multidão considerável vinda da cidade, carregando um morto, filho único de uma viúva,
para ser sepultado, foi chorando com ela. Contudo, quando Jesus se aproxima dele, tudo se transforma em alegria. O morto senta-se e o povo, agora tomado, não pelo cheiro e pelo sofrimento, mas pela alegria, dá glória a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós. E aqui reside o terceiro elemento que gostaria de destacar. Uma frase verdadeiramente significativa. Deus veio visitar o seu povo. Deus aproximou-se de nós. Deus tornou-se um de nós como ninguém poderia ter sonhado. Deus não permaneceu feliz lá no céu, desfrutando da sua glória, da sua divindade, da sua onipotência, do seu ser imutável. Esse é o Deus de alguns filósofos, mas o Deus de Jesus Cristo é o Deus que sempre quer aproximar-se de nós, que visitou o seu povo, que armou sua tenda entre nós. E que, com Jesus, traz compaixão, misericórdia, companhia e vida. O livro do Deuteronômio, no seu 4º capítulo, diz: onde há nação tão grande que tenha deuses tão próximos como o Senhor nosso Deus? Bem, poderíamos dizer hoje: que fé como a cristã tem Deus tão próximo como nós o temos? A esse bom Pai Deus que visitou o seu povo, que se aproximou do seu povo, aliás, que se fez carne para confortar e dar a vida ao seu povo. Se ainda duvidas, lembra-se desta frase de Mestre Eckhart: Deus está mais perto de ti do que a tua própria costela. Deus é um Deus incrivelmente próximo, e quando Ele se aproxima de ti, não é para invadir, não é para dominar, não é para escravizar, mas para te dar vida, para tocar a tua vida, como Jesus Cristo, para que tu possas te levantar e ter vida em abundância. Que este Evangelho desperte a vida divina que há em ti, e que todo sofrimento, dor ou luto seja dissipado pela proximidade de Deus para contigo. Que o Senhor te abençoe, te livre de todo mal e te conduza à vida eterna.